Eu cresci com duas irmãs. Meu irmão mais velho foi criado por meus avós paternos. Minha irmã mais nova, a quem chamarei de Júlia, sempre foi a mais egoísta de todos nós. Apesar de todos termos nossos defeitos, o egoísmo era a marca principal da Júlia. Ao fazer 18 anos, saí de casa pela primeira vez. Deixei o Nordeste e me aventurei em Ribeirão Preto. Minha falta de maturidade e disciplina me fizeram passar grandes dificuldades, até fome eu passei, apesar de estar empregado. Embora não seja esse o foco da história, quis compartilhar isso para enfatizar algo que minha irmã sentiu quando voltei para casa assustado. Assim que me recuperei da fome, voltei para a casa de meus pais, mas minha irmã ficou bem chateada, pois ela queria morar comigo em Ribeirão. Expliquei para ela o que aconteceu, mesmo com vergonha, e ela pareceu entender. 2 anos depois, foi ela quem viajou. Foi para São Paulo, trabalhar com uma prima nossa, mas não deu muito certo e acabou trabalhando em uma lanchonete ao lado da casa da prima. Nessa lanchonete, ela se envolveu com um dos sócios e se casou. Seu nome era Gilmar, um baiano abobado, não falo isso para denegrir. Alguns anos se passaram e, por motivos bobos, ela o deixou, nunca mais dando uma chance para ele. Como eu estava novamente deixando a casa de meus pais, a pedido dela, resolvemos dividir um aluguel, e deu certo nos primeiros 3 meses. O trabalho que consegui foi temporário, apenas 6 meses. Assim que acabou o contrato, as coisas começaram a desandar. Procurei bastante outro trabalho, mas não encontrei rapidamente. Minha irmã ficou cada dia mais irritada, mas eu não a culpava, sei bem como é ruim sentir que se está sustentando um adulto à toa. Eu cozinhava em casa, pois ela era péssima na cozinha. Mesmo assim, aquela sensação de não estar sendo útil não ia embora. Um vizinho, que era tapeceiro, me chamou para ajudá-lo, e comecei a trabalhar para ele, ganhando pouco. Já estava até encaminhando um emprego CLT, mas minha irmã partiu para o interior, me deixando sozinho e cheio de dívidas. Apesar de começar a trabalhar 3 semanas depois, minha situação ficou complicada, pois não se recebe antes de trabalhar. Passei fome pela segunda vez na minha vida, ficava imaginando aquela cena do pica-pau conversando com a fome. O tempo passou, me recuperei, e a mágoa que tive por ela ter feito isso passou. A Júlia namorou alguns caras que eu não conheci. Um deles chegou a comprar um carro para ela, e ela o deixou por outro. Um desses namorados que conheci parecia que seria algo sério, mas, por conta da infantilidade dos dois, se separaram. Como esse cara irá voltar à história, chamarei de Ângelo. No tempo em que a Júlia e o Ângelo estavam separados, aconteceu a pandemia, e na minha família tivemos uma perda. Meu pai faleceu, não por conta do vírus, mas de um câncer. Minha mãe pediu para a Júlia ir ficar com ela no Nordeste, mas a Júlia respondeu que tinha mais 3 filhos e que não iria cuidar de ninguém. Sim, ela tinha mais 3 filhos, porém só a Júlia podia ir, estava desempregada e sem relacionamento. Parece que, só para ficar com a consciência tranquila, a Júlia ficou grávida e disse que o pai era o Ângelo. Eles reataram o relacionamento e voltaram a morar juntos. Eu os visitei certa vez, mas não consegui aguentar os ciúmes da minha irmã. Ela tinha ciúmes da mãe e da irmã do Ângelo, o que eu achava ridículo. Ela infernizava tanto que até minha mãe comprou essa ideia. 1 ano se passou, o bebê já havia nascido, e do nada surgiu uma surpresa. A cunhada da Júlia fez um teste de DNA no bebê, e adivinhem? O bebê não era do Ângelo. A Júlia confessou para minha esposa que o pai era outro, jurando que achava que o pai era o Ângelo, mas, para minha mãe, disse que a cunhada havia falsificado o exame. Dei uma bronca na minha mãe, falei para ela que a vida real não é novela. Hoje, minha irmã está trabalhando como uma doida e vive pedindo dinheiro para minha mãe, aquela de quem não quis cuidar.